Olá pessoal do canal Relatos do Sam. Sou do Rio de Janeiro. Moro no município de Queimados, na Baixada Fluminense. Tenho 31 anos e sou nascido e criado nessa cidade. Sou bem conhecido por aqui e por esse motivo prefiro não me identificar, pois muitas pessoas não acreditam nesses assuntos e ser tirado como louco ou fazerem chacota da minha pessoa. Pois bem, esse relato que vou apresentar a vocês aconteceu entre os anos de 1980 e 1990. Ocorreu com minha avó, Eva Maria, que já é falecida. Faleceu no ano de 2014 com 87 anos. Ela era mineira, mas na sua juventude veio morar aqui no Rio de Janeiro. Ela sempre contava vários relatos para nós, os netos. Sentávamos na sala da casa dela e ela contava vários relatos para nós, alguns de quando morava em Minas e outros bem atuais, já morando aqui no Rio de Janeiro. Desde quando ela veio para o Rio, que sempre morou em Queimados, no bairro Inconfidência. Então todos os relatos aqui do Rio de Janeiro aconteceram nesse bairro. Bem, vamos a um desses relatos. Minha avó, sempre bem querida e bem conhecida nesse bairro, o Inconfidência, lugar onde todos nós fomos criados desde pequeno. Nessa época não era tão comum muros de blocos, mas sim o que dividia os lotes dos vizinhos. Eram cercas de arame farpado. Nesse bairro sempre tinha uma falta d'água bem grande, e na maioria das vezes, a água só caía no horário da madrugada, quando algumas pessoas acordavam para encher as vasilhas de água, que era bem comum nessa época. Então, minha avó e uma das minhas tias levantaram para encher os vasilhames. E ao lado do terreiro da casa da minha avó, tinha um lote vazio com árvores e um mato bem alto. Inclusive, quando eu era criança, já brinquei muito nesse lote. A minha avó criava galinhas nessa época, e as galinhas ficavam nesse lote. Dormiam em cima das galhas das árvores, e a torneira que fornecia água ficava na cerca que dividia o terreiro da minha avó e esse outro lote que citei. Pois bem, elas estavam lá quando minha tia olhou para o lote e viu um porco preto debaixo da goiabeira, comendo algo que estava no chão. Então ela perguntou à minha avó: Mãe, que porco preto é esse que está lá embaixo da árvore, fuçando o chão? Não sei, deve ter fugido de algum lugar, respondeu a minha avó. Até que minha tia pegou uma pedra no chão e lançou, acertando o possível porco preto. Quando ele se virou e olhou para trás, aquele porco tinha os olhos avermelhados e brilhavam como se fossem chama. Como disse minha avó, esse animal se levantou e ficou sobre duas patas, olhando para elas. Então minha avó falou assim para minha tia: Corre, que não é porco não, é um lobisomem. Então elas correram para a porta de casa, e o bicho logo atrás. Minha avó e minha tia entraram em casa e fecharam a porta, e o bicho bateu nela logo depois. A fera ainda continuou batendo e forçando a porta, arranhando a mesma, mas como não conseguiu entrar, logo desistiu, e então foi embora dali. Minha avó fala com toda certeza que o lobisomem era um senhor que morava no lote atrás do dela. Cheguei a conhecê-lo. Ele morava em um quartinho bem sujo e fedido. Hoje ele também já é falecido. A minha família tinha amizade com esse senhor. Bem, esse é um dos relatos que já aconteceram com minha avó. Tenho outros relatos para contar, vividos por ela e outros membros da minha família, e também por mim, neste mesmo bairro. Mas em outra oportunidade eu conto para vocês, pessoal. Boa noite.
Boa noite a todos. Me chamo Cristiano. Tenho 15 anos e vou contar um relato que aconteceu comigo e com meus amigos, sendo que um deles não está mais entre a gente. Bom, o ano era 2021. Eu morava no Mato Grosso. Lembro como se fosse hoje. Tinha recebido uma mensagem do meu amigo Luiz Fernando para irmos ao açude se refrescar. Era mais ou menos 7h40 da noite, mas recusei, pois o Kleber e o Messias tinham ido para a praça. Outros amigos meus. Além do mais, minha mãe nunca ia deixar. Ele disse tudo bem, mas ainda assim, ele foi sozinho. Desejei boa sorte ao meu amigo e desliguei o celular, e logo caí no sono. Foi quando lá para as 11 horas da noite, o meu amigo Messias chegou na minha casa quase derrubando o portão. Ele disse que o Luiz tinha sido atacado por alguma coisa no caminho do açude. Então fomos para a casa dele, mas o Luiz já tinha ido para o hospital, com ferimento no braço. Bem, passado quase 2 meses depois, o meu amigo já estava mais do que bem, e nós, como éramos malucos, fomos nós 4 pro açude. Mas era de tarde. Compramos um guaraná e escondido 1 litro de pinga-pitu e partimos pro rio. Bebemos e tomamos banho comendo o salgadinho. O Luiz Fernando, depois do ataque, tinha comportamentos estranhos. Cara fechada, qualquer brincadeira ele começava a rosnar de raiva e às vezes queria nos morder. Mas pensando se tratar de uma brincadeira, não dávamos bola. Então, subimos num pé de manga alto que tinha por lá. Tínhamos colocado os tábuas fazendo um pequeno chão, e com muita criatividade, pensamos em fazer uma casa na árvore no formato de navio. Pois bem, subimos na árvore e tiramos um belo sono nesse lugar. E acordamos assustados, pois já era mais de 6 horas da tarde e estava tudo muito escuro. Ligamos uma pequena lâmpada que tinha lá na casinha e assim que olhamos ao redor, cadê o Luiz Fernando? Ficamos muito preocupados e nem pensamos muito. Pulamos lá de cima. Não estávamos ligando nem para o nosso próprio corpo. Corremos gritando o nome do nosso amigo e o encontramos dentro de um buraco sem blusa, só de calção. Ele estava murmurando algumas palavras. O Messias disse que o braço dele estava muito grosso e eu mandei eles olharem para o dente dele, que também estava grande. Pelos cresciam pela extensão do seu corpo. O Kleber então o agarrou, mas surpreendentemente, o Luiz se levantou e jogou o Kleber longe dali. E olha que o Kleber tinha 16 anos e era bem forte. O tipo de pessoa que pega um armador de rede e entorta e desentorta. Assustados, a gente correu. Foi quando Luiz Fernando soltou um uivo bem alto. Tão alto que até me deixou com dor no ouvido. Mas continuamos a correr. Assim que chegamos na estrada, pegamos as 2 motos e fomos embora dali. Quando chegamos em casa, contamos tudo. E o pai e os tios do Luiz Fernando foram atrás dele, mas não o encontraram. Eles ligaram para a polícia e fizeram buscas, mas nada do Luiz. Quando foi 5 horas da manhã, recebemos uma ligação e tinham achado um corpo na ponte. Fomos lá e infelizmente era o do meu amigo, enforcado. Ele não aguentou seu fardo e tirou sua vida naquele dia. Todos nós e a vizinhança participamos do seu velório e enterro. Eu e meus amigos paramos de se falar. Eu tinha muito trauma daquele dia, e a fim de me ver melhor, eu e minha família nos mudamos para a Argentina. Atualmente moro em Mar del Plata, que fica aqui na Argentina, mas nunca vou me esquecer daquela noite, em que vi meu amigo se transformando em um lobisomem. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui,
significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.